mundo, presta atenção! Olha aqui, hoje o Farol tá aqui em Brasília. Eu tô muito feliz, muito radiante de te receber aqui em casa. Olha só, ele é muito plurarte, ele é totalmente plurarte. Ele é ilustrador, escritor, ator, cantor de teatro, diretor. Gente, é um espetáculo. O Plurarte tem o prazer inenarrável de receber Roger Mello. O prazer é todo meu, Sandra. Uma felicidade sem fim. Que bom, que bom. Quisera eu que o programa durasse horas e horas e dias, porque ele traz uma história muito rica de arte. E o que mais me encanta, além da pluralidade, é a penetração, e isso me deixa extremamente orgulhosa. É a sua penetração, não só no Brasil, mas como no mundo. Roger tem prêmios, e a gente vai falar sobre isso durante esse bate-papo. Eu conversei com ele da gente ter um foco, senão o programa não vai acabar. E a gente vai acabar o programa sem acabar o assunto. Mas, enfim, a gente vai falar do escritor. O foco dele, o público-alvo, é a literatura infantil, não é isso? Exatamente. Então, por favor, o palco é seu. Eu estou muito feliz de estar aqui, já sou fã da Plurarte. Escrever para criança, eu acho que te prepara para muita coisa, porque é um público muito exigente, é um público que, ao contrário do que as pessoas pensam, não deve ser poupado de nada, porque a vida não vem com filtro para a infância, né? A gente tem visto aí as crianças conviverem com pandemia, com guerra, com perdas muito fortes, com a morte, e é muito melhor que o livro, ele seja esse companheiro da simulação, que permita que a criança vivencie tudo isso, e a dor, ela ainda vai estar ali, mas com esse companheiro que é o livro, né? Sim. As personagens palavra feminina, né? Como diz a minha amiga Mafalda Milhões, elas podem, a gente pode sentir a dor da personagem, mas ela tá ali, ela é feita de papel, de tinta, para que ela seja a nossa amiga, o nosso espelho na dor e também nas alegrias, claro, né? Então a arte, ela não tem função, mas se existe uma função na não função, é essa função da simulação, para a vida não vir tão dura. Sim. Mas não há que separar a vida das crianças, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A realidade sempre, né? Exatamente. Mesmo que com sonhos. Exatamente. Com fantasia. Exatamente, a fantasia vai estar presente sempre. Para os adultos também, também, né? Também. Eu já estou com o olhinho brilhando, Olha só, eu acho que até antes de escrever, você começou com a ilustração? Quem veio primeiro? Olha, eu como o desenho, né? Porque filho ele se de formou, Brasília, mas filho de Brasília, que foi um lugar, primeiro que aqui já tinha muita gente, né? As pessoas estavam aqui há milhares de anos, 12 mil anos, mas não era terra incógnita. Mas as pessoas que propuseram em um projeto de Brasília, essas pessoas como Maria Martins, como Niemeyer, como Lúcio Costa, enfim, Atos Bulgão, trouxeram a ideia de que o traço poderia ser verdadeiramente um mecanismo de pensamento. Então, eu faço confusão entre a palavra e a imagem. Então, eu não vou separar a palavra e a imagem. Eu acho que o traço vai unir as duas. E o livro sempre foi a casa da palavra e da imagem. Então, como apaixonado por livros, eu não consigo fazer diferença. Então, eu fazia muito quadrinho, cantando ao mesmo tempo, desenhando, escrevendo, lendo muito. E ler é ler imagens também, né? Também, claro. Quantas vezes nos silêncios de Brasília nós lemos essa cidade através do registro visual desses artistas, dessas artistas, que muitos foram exiladas, né? Separados, sofreram dentro de um contexto de exceção. Então, a gente lia a obra dessas pessoas nas paredes. A gente sente até o cheiro, né? Exatamente. A gente que anda, que vive Brasília,
consegue absorver isso tudo. E o Cerrado também, né? O Cerrado Também. fala muito, né? Muito, muito. Bom, você se formou no Rio de Janeiro, não tinha na época aqui o curso de design, não é isso? Não tinha. Isso. Agora tem. Isso. Ele avança no mundo como ilustrador. Ele tem um prêmio que só ele, brasileiro, tem. Pode falar do prêmio? É o prêmio Hans Christian Andersen. Eu acho que é um prêmio muito importante. Primeiro porque o Hans Christian Andersen era uma pessoa do mundo. Sim. Né? E ele começa, é muito bonita a história de vida dele, porque a mãe lavava roupas de outras pessoas. E eu acho que aí, com a mãe em Odense, no Rio, ali do lado da casa, ele via as personagens se encherem de vísceras, né? Porque a roupa, ela é muito premida também do que será a personagem, do que é o outro, né? O pai também era de uma família muito pobre e ele sai com o teatro, ele vai embora com o teatro, a voz muda de uma voz feminina para uma voz grave, mas todo mundo já gostava do Andersen, e aí ele se transforma num escritor, acompanhando as outras vozes, e é um prêmio dado pelo International Board on Books for Young People. No Brasil é representado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a instituição mais antiga aqui no Brasil, e foi criado pela Jela Lepman, que depois da Segunda Guerra, de origem judaica, cria na Alemanha a Biblioteca Internacional de Munique e o IB, esse instituto. E aí é muito interessante, porque ela fala que a única maneira de promover a paz no mundo vai ser através do conhecimento do outro via personagem, através do livro. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Você só vai sentir a dor de um menino, de uma menina, de um outro país, com ódios ancestrais, quando você sentir a personagem, conhecer a personagem e as suas dores. Eu acho muito bonito Forte. essa filosofia da Jela Lepman, e que eu acho que se aplica ao mundo de agora, né? Isso. Bom, então você tem este prêmio, você é o Hans Christian único Andersen, brasileiro na ilustração. Na ilustração. Mas a gente tem 3, o que é absolutamente raro, porque Ana Maria Machado e Lígia Bojunga ganharam como escritoras. Isso, que maravilha, que coisa boa. O Brasil tem uma produção literária, visual, de design e de texto verbal incrível nessas áreas, respeitada no mundo todo. A gente não... Aliás, a gente está à frente nas artes. Exatamente. No mundo todo. Exatamente. Né? No artesanato, É na culinária, na música. O Brasil é conhecido pela música. E realmente é absurda a música. Somos únicos, né? É Somos únicos nesse contexto. E acho que sobrevivemos à pandemia, com certeza, ajudados por nós artistas. Exatamente. Né? Não só nós conosco, mas nós para com o resto do país e do mundo. Que bom. Eu gostaria muito, vocês não têm noção. Fala um pouquinho, mostra um pouquinho dentro do que você gosta muito. Bom, mostre, olha aqui. O Griso, por exemplo, é um livro que vai falar de um unicórnio que procura o último. Ele se sente o último ou o único, né? Então, por exemplo, esse livro, nas ilustrações, o unicórnio vai mudando de forma e ele vai passando por vários estilos de ilustração no mundo todo, em épocas diferentes, até que, eu não vou dar o spoiler, ele encontra digamos assim, o encontro é inesperado, mas é uma ansiedade, uma questão de solidão tão forte quanto a dele. E nesse livro eu faço homenagem a todos os movimentos da arte de ilustrar pelo mundo, né? Por essa cultura milenar de ilustrar. O Clarice, ilustrado pelo Felipe Cavalcante, com o projeto gráfico dele, ele fala muito dessa época em Brasília, em que se queimavam livros, em que se atiravam livros no Lago Paranoá, porque a gente falou do regime de exceção, né? Esse aqui é uma versão para o inglês do João Porfio, um tradutor espetacular, que é o Daniel Han, e ele é todo feito com uma simulação, ele é todo feito à mão, com caneta mesmo, mas simulando
bordado, né? Nossa, que Tá vendo, coisa assim? linda! Porque Que também essa ideia do delicadeza! traço... Você é o ilustrador? Eu sou ilustrador. Que Eu maravilha! ilustrei e Que escrevi. maravilha! O Gente, olha que charme! Fala Tem um textinho para fora. Essa é uma sério! editora fantástica dos Estados Unidos chamada Elsewhere, Olha. que traduz. É muito difícil, menos de 1% dos livros traduzidos para o inglês são de origem não inglesa, de língua não inglesa. Então ela aposta em livros do mundo, né? Bacana. Esse livro também foi traduzido, o Carvoeirinhos, mas essa é a edição em português. É um livro que vai falar, muitos dos livros que eu faço, eles acabam falando do trabalho infantil, né? Então é um menino carvoeiro e é um livro que trabalha com essas cores cítricas. O narrador é um marimbondo, né? E é um livro que pega fogo. Eu gosto muito de trabalhar com o design também, né? Então, tem um cigarro que é atirado em pleno cerrado e acaba que o livro pega fogo, assim. As próprias páginas simulam esse fogo. Gente, cheira, é verdade. Bom, esse foi o lançamento Esse foi agora. o último livro, isso. que é o Espinho de Arraia. Ui! Tem espinho. Gente, lançamento tudo muito agora. lindo, muito cuidadoso. Eu fico encantada com as cores, eu fico encantada Obrigado. com a forma, com esse... Ele abre todo assim, aqui. né, para simular o rio mesmo. E aqui tá o livro. É um livro pequeno, mas que ele vai dialogar com todas essas páginas. E eu acho que tem muito essa coisa do teatro também, né? Acaba que é como... Ele funciona um pouco como essa arquitetura do teatro. Essa coisa que você falou logo no início da entrevista... Dessa conexão, porque somos elos, né? Exatamente. Somos elos. Não tem como falar da escrita sem falar da diagramação, da cor. Esse é um livro muito importante para mim, é o Meninos do Mangue, que ele mudou muitas coisas, assim. Ele também se transformou numa peça de teatro. Ele é todo feito com lixo, né? Muitas das cidades do Brasil estão feitas em estuários e os mangues estão presentes como lugares para onde as pessoas acabam indo morar, nas palafitas e tal. E ela vai contar assim uma história de uma aposta entre a sorte e a preguiça que vem pela primeira vez no mangue. E aí tem uma série de histórias. É um espetáculo, é uma viagem, né? E cada livro, às vezes pequenos mesmo, porque tem um público infantil, com menos páginas, menos palavras, mas de um conteúdo, de uma abrangência, de uma profundidade. Esse aqui é espetacular. Ai, meu Deus, são tantos... Esse ilustrado, mais uma parceria pela Mariana Massarani, eu escrevi ele, uma versão da filha da Inês. Lembra aquela história de Agora Inês é Morta? Sim, que se dizia muito aqui? Essa é uma história de uma rainha coroada depois de morta, é muito conhecida em Portugal. Ela em 1300 é uma rainha, envolve Castela e Portugal, e as crianças pediam muito para mim, para Mariana, uma história de terror. E a gente não conhece uma história mais de terror do que essa rainha enterrada morta. E aí a Mariana cria essa fila gigantesca de pessoas que vão ter que beijar a mão da rainha morta. E o desenho da Mariana, que traz esse humor poético, corações dilacerados, aqui a Beatriz segurando o filho mais novo, ela vai trabalhar muito essa relação dela com o pai, e ao mesmo tempo dessa mãe que é morta pelo... Ninguém quer o casamento dela. A Mariana, por exemplo, aqui o Rio Mondego surge a partir das lágrimas de Inês, né? Eu acho muito interessante aquela coisa que a gente falou sobre a morte, sobre a dor, que tá tudo aqui, a Mariana não poupa nada, mas ao mesmo tempo tem todo esse humor, tem todo esse amor. Leveza. Exatamente. E a relação dela com esse pai, né? Com eles na carruagem, os irmãos, né? E a mãe que vem falar com ela depois de morta. Que lindo, que lindo. Traz a espiritualidade também. Traz, exatamente. Bom, esse aqui eu tenho um xodó, né? Porque é dele com uma grande escritora que é Rosena Murray, minha amiga, e ela mandou para mim primeiramente autografado
E agora vai ser o Roger a autografar. Fale do livro. Esse é um livro de poemas, que a Rosiana é uma poeta maravilhosa, e a gente estava indo para Cataguases, cidade irmã de Brasília, e ela me falou, eu vejo que você gosta muito de plantas, de árvores, e eu tenho um livro sobre plantas e árvores que se chama Jardins. E aí ela me mostrou os poemas e eu falei assim, eu posso trabalhar essa sintaxe visual da maneira que o poema conversar comigo? Pode, totalmente livre. Então, eu acho que tem algumas páginas que não vai ter palavra, e tem páginas que só vai ter palavra. Sim. E a gente fez essa parceria e foi muito prazerosa de fazer, né? Porque a Rosiana, ela vai, ao mesmo tempo que você vai lendo o livro, você vai penetrando num jardim que não é somente um jardim da contemplação e do belo. É um jardim dos perigos. Eu acho que as crianças também gostam muito disso. Então, a Rosiana tem essa coisa de ser muito fiel ao elemento artístico, inclusive quando o jardim vai ter muitos espinhos. Necessários. E eu acho que aí a criança se sente respeitada. Respeitada, inclusiva, né? Exatamente. Porque é a vida da gente, não é só bom, exatamente. não é só belo, né? Exatamente. Um pouquinho de tudo legal. Ai, meu Deus, como acabar com uma entrevista dessa? É muito difícil pôr um ponto. Mas o que é legal é que a gente abre um caminho imenso para que vocês adentrem o universo do Roger. Como as pessoas te encontram? Instagram? No Instagram, que é o ilustrador Roger Melo. E também eu sou vice-presidente do Instituto de Leitura Quindim. É só entrar também no Instagram, no Instituto de Leitura Quindim. Lá é um centro de leitura, é um centro de promoção da leitura. O meu marido, que é o Volney Canônica, é o presidente. E faz todo um trabalho fantástico. Tem 7.000 livros em todas as línguas que a gente puder imaginar do mundo, estão lá, é o centro de referências, e é um lugar que fica também, no Rio Grande do Sul, fica em Caxias do Sul, mas é do mundo. É acessível, claro, hoje a gente está assim, todo mundo perto. Exatamente. Olha só, o Melo é com 2 L's do jeito que está escrito aí. E eu já digo aqui, registro, que eu estou de olho no Volney para a gente fazer uma entrevista no Plurate. Ele vai amar, ele vai amar. Isso, o nosso próximo encontro, ou em Brasília, ou no mundo, quem sabe no de Belém, né? Isso, a gente vai conversar com ele. Antes da gente terminar, eu gostaria rapidamente de fazer uma audiodescrição, se você me permitir, vou começar por mim, por favor, para as pessoas que não enxergam. Então, a gente hoje está em Brasília, aqui no meu escritório, eu fiz no meu estúdio em casa, eu gostei muito de tê-lo recebido, convidado para estar aqui, onde eu tenho alguns livros, algumas coisas, a maioria voltada para a música, é claro. Então, atrás da gente tem uma estante, né? Uma estante mesmo, com as prateleiras e um monte de microfone e livros. Bom, hoje eu estou com os meus cachos normais, ainda meio molhados, que hoje nós estamos fazendo a entrevista pela manhã. Uso um colar que me foi dado pela dona Marlene, querida amada. São redondos, são umas bolas de tamanhos variados. Começam ao longo do meu pescoço pequenininhas e vão aumentando de tamanho, de volume, até o peito. Uso um vestido que tem 3 cores. Ele tem a manga, gola, em canoa, branca. Depois vem uma faixa meio amarelo-limão, verde-limão e depois azul. E a manga é curta. Eu mostro os meus braços e uso um anel prateado e uns brincos prateados. São argolas. E tô maquiada. Hoje eu me maquiei, coloquei um batom para te receber. Obrigado. E você, amigo? Bom, eu tô com uma camisa roxa bem escura, açaí, né? Açaí, total açaí. Eu tô com o cabelo bem curto, meu cabelo é bem curto. E, bom, é isso, né? Isso, cabelo grisalho. Cabelo grisalho. Os olhos claros. Castanho claros, isso, a pele branca, mas fruto de uma mistura, como todo mundo no nosso país, que é fantástico por isso. Isso, é verdade. Um sorriso lindo, uma voz belíssima que nos agrada, né? Olha só, o que eu posso te dizer da minha emoção mesmo, do meu orgulho de ter um brasileiro
expoentes, de um brasileiro próspero, fazedor, né? Tudo em volta da cultura, da arte, mas sobretudo da educação. Porque eu vejo que o seu viés, seja na música, no teatro, é da educação, é para educar, para termos um povo mais sabido, mais informado e poder tomar decisões. É verdade, não é verdade. Refletir. Então me encanta, eu te parabenizo muitíssimo. Muito obrigado. Te parabenizo de pé, eu e o meu público que deve estar pulsando de emoção ao te conhecer. Para aqueles que não conhecem, muitos já conhecem, obviamente. Vida longa, obrigada. Muito obrigado. Que bom, que bom. Para mim é uma honra sem fim. De pé, aplaudo e digo que o Plurarte é para você. Beijão!